Ações de dividendos são ações de empresas mais consolidadas e que naturalmente têm um poder de remarcação de preço, né? Vocês que me acompanham há mais tempo por aqui sabem que eu sou muito cético com toda essa melhora econômica de longo prazo do Brasil que muita gente está prevendo por aí por conta de todos os indicadores mais basilares da economia. Mas quando você está investindo em ações de crescimento, ou seja, ações com potencial maior de multiplicação, essas empresas dependem sim de um cenário mais benigno da economia para elas conseguirem se dar bem. Quando você está focando em ações de dividendos, essas empresas que distribuem um volume maior de dividendos são justamente aquelas empresas que elas já cresceram o suficiente, já são marcas fortes, consolidadas, muitas vezes líderes de mercado, muitas vezes são as únicas empresas que atuam numa determinada região. Exemplo, Sanepar. Você pode querer morar no Paraná e ter a sua água tratada pela Sabesp. Não tem como, tem que ser pela Sanepar. Por quê? Ela que atua, ela tem uma concessão daquela região ali. Então é uma empresa que sim tem previsibilidade, sim existem empresas previsíveis. E essas empresas elas têm um poder de repasse da inflação, porque na concessão, por exemplo, o que acontece? Você tem previsto lá que você tem o reajuste com base na inflação, e aí as concessões, aí dentro desses setores você tem os subsetores, tem os mais seguros, menos seguros e assim por diante. Mas o fato é que essas empresas que distribuem dividendos, né, quando você analisa e seleciona da forma certa, você pega e compra ações de empresas justamente que têm uma previsibilidade maior, um poder de repasse da inflação e pode vir uma inflação de 10, 20, 30%. E o que é que vai acontecer? A empresa repassa isso para o cliente. Repassando para o cliente, a empresa fatura mais, lucra mais e vai acabar distribuindo mais dividendos para os acionistas. É por isso que a gente vê a inflação em 1.200% na Argentina nos últimos 5 anos e as empresas valorizando cerca de 2.000%. Justamente por conta desse poder de repasse da inflação, que é chamado de poder de remarcação de preço, que muitas empresas têm, desde que você analise da forma certa e selecione as ações certas, as empresas certas. Tá? Outro ponto. Ações de dividendos, quando você escolhe ações em setores perenes, quando você está investindo com foco em dividendos, você tem que pensar não em 2 anos, não em 5 anos, não em 10 anos. Você tem que pensar daqui 30 anos, daqui 40 anos. Por quê? Se você está comprando ações de empresas que vão gerar lucro e vão distribuir o lucro para você, essas empresas têm que continuar existindo até você morrer. Concorda comigo? Então, por isso que quando você vai focar em ações de dividendos, você tem que focar em ações de setores perenes, empresas que atuam em setores perenes, previsíveis. Porque você precisa que essa empresa esteja de pé daqui 30 ou 40 anos, por exemplo. E as ações de dividendos, classicamente, se você analisa da forma certa, elas são empresas muito mais que tem uma chance muito maior de continuar existindo daqui 30, 40 anos. Quando você tem fases de bonança, fases de crescimento econômico exagerado, fases de benefício, uma farra muito grande, no sentido de uma taxa de juros muito baixa, as empresas conseguem crescer, as pessoas consomem, todo esse negócio que aconteceu algum tempo atrás, as empresas elas não controlam muito bem as suas contas. É igual você, quando você tem uma renda mais elevada, é normal que se você não se controlar, você vai passar a gastar muito mais. É normal que você vai começar a virar um escravo do dinheiro muito mais do que quando você ganhava menos. Porque se você passa a se dar luxos maiores, benefícios maiores, sendo que você, talvez, sendo racional, você deveria controlar os seus custos. E pegar esse valor excedente que você ganha agora e investir para o futuro, por exemplo. As empresas que distribuem dividendos, se tem essa distribuição em regulamento, vou distribuir 40% do lucro de 2023 via dividendos. Essas empresas elas se comprometem, elas têm uma meta de lucro e uma meta de dividendos. Então elas têm um controle sobre os custos muito maior do que uma empresa mais focada em crescimento que não tem nenhuma métrica. A métrica é o quê? Vamos crescer, vamos pegar o lucro da empresa, reinvestir no negócio para fazer a empresa crescer. Então essas empresas, essas ações de dividendos, basicamente são empresas que têm um controle dos custos muito melhor, muito mais eficiente. Isso faz com que a empresa tenha uma perenidade de resultado muito superior a empresas que não têm esse comprometimento de gerar um lucro, ou melhor, de buscar um lucro de X% maior que no ano anterior e X% do lucro vai ser distribuído para os acionistas. Quando não existe esse compromisso, as empresas elas geralmente não são tão responsáveis.